Na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício, né, que envolve rotação, torque e momento de inércia. Então, aqui eu fiz dois desenhos, né? Eles são idênticos. Eu só deixei o desenho. Outra que eu já coloquei, já fiz o diagrama de forças. Bom, são duas roldanas de raio R1 e R2. A roldana, a menor aqui, possui um raio R1, a maior um raio R2. Elas estão presas, né, no centro e elas estão fixas entre si. Bom, há duas massas penduradas, né, massa M1 e a massa M2. Bom, a massa M1 está na roldana externa, né, aqui na maior, e a massa M2 na roldana de raio R1. Bom, a massa M1, né, se a massa M, eu estou considerando que a massa M1 está descendo. Se a massa M1 desce, a massa M2 ela tem que subir, né? Porque tem que fazer sentido isso, né? Não tem como as duas descerem e as duas subir. Então, se uma desce, a outra sobe. Então, se eu fiz M1 descendo e M2 subindo. Mas poderia ser o contrário. Poderia ser M2 descendo e M1 subindo. Bom, se M1 desce com aceleração A1, a M2 vai subir com uma aceleração A2. Certo? Então, o que eu quero saber? Qual é a velocidade e a aceleração angular que elas vão girar? Esse aqui é um exercício muito clássico e possui em muitos livros. Tá? Então, aqui as roldanas, elas estão presas, né, entre si. Então, o que acontece? Aqui eu até desenhei aqui o sentido do torque. A roldana maior, ela faz um torque, né, ela está rotacionando aqui na direção anti-horário. Enquanto que a roldana menor, ela rotaciona no sentido horário. E isso tem que ser assim, né? Não pode ser diferente, né? Como elas estão... quando uma rotaciona de um lado, outra rotaciona do outro. Nesse caso, eu tenho aqui um momento de inércia da roldana, a gente já fez isso, vezes. O momento de inércia, só que nesse caso vai ser um momento de inércia conjugado. Ou seja, vai ser das duas roldanas, né? E nós vamos tratar isso aqui como um corpo rígido. Então, a gente vai conjugar o momento de inércia, né, com a roldana menor com a roldana maior. Bom, nesse caso aqui eu tenho torques, né? Nesse exercício, os torques eles são opostos, né? Um é no sentido horário, o outro é no sentido anti-horário. Eu poderia, né? Esses torques, eles podem ser iguais, ou seja, eles podem se cancelar ou não. Tá? Então aqui tanto faz se os torques se cancelam ou não. Mas nesse exercício eles não vão se cancelar. Se os torques se cancelarem, por quê? Se o torque 1 cancelar o torque, se o torque 1 cancelar o torque 2 ou vice-versa, nesse caso esse sistema vai ficar parado. E eu não quero isso, porque essa é a situação trivial. Eu quero que esse sistema, que uma caixa desça e a outra sobe. Então, para que isso aconteça, esses torques eles não vão se cancelar. Então, qual que é o torque total? Vamos calcular aqui o torque total. Então, aqui o torque, meu torque, então eu vou colocar a solução. Né? Então, aqui, vamos calcular o torque total. Torque total. Torque total. Bom, nesse caso aqui, torque vai ser igual a torque 1 menos torque 2. Nesse caso, né, o torque 1 está vencendo, né? Torque 1 está vencendo o torque 2, tá bom? Porque também nesse caso aqui eu considerei que M1 está descendo, né?
Mas quem que é o torque? Bom, a gente sabe que torque é igual a R produto vetorial com a força. Torque também é um vetor. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser o torque? Vai ser E1. Torque subir. Bom, o torque vai ser aqui. Aqui eu vou ter que inverter aqui os raios. E, na verdade, aqui eu vou chamar esse aqui, o interno de 1. Esse aqui dentro de 2. Invertendo ali. Porque senão vai ficar T1, R2. Aí vai confundir. E aí não vai ser legal. Então aqui estou invertendo ali os raios. Ali. T2, R2, que é o torque. Torque é o R vezes, vai ser o raio produto vetorial com a força. E aqui o ângulo é de 90 graus. Bom, eu também sei que o torque é igual a Iα. Certo? Onde I é o meu momento de inércia, o alfa é a aceleração angular. Muito bem, então essa aqui é a equação da rotação. Então, eu vou chamar isso aqui de 1. Equação da rotação. Vamos calcular agora a equação da translação. Então, para o movimento de translação aqui. Translação. Bom, se o M1 está vencendo o M2, né, se o M1 desce, então quem que vai ser? Vai ser M1E menos T1 é igual a M1A1. E o 2, né, se o 2 está subindo, então vai ser T2, a tensão está ganhando, menos 2G, né? Igual a 2A2. Eu vou chamar isso aqui de 2. Bom, nós podemos também relacionar a aceleração angular com a aceleração linear. Quem que vai ser? Então, a gente sabe que a aceleração angular é A dividido, é a aceleração angular é a aceleração linear, né, dividido pelo meu raio. A aceleração tangencial, né? Então, nesse caso, só que aqui, quem que vai ser meu alfa? Vai ser a aceleração angular vai ser igual a A1 por R1 e vai ser igual a A2 por R2. Por quê? Essas acelerações, nesse caso, a aceleração angular vai ser igual uma à outra, e nesse caso aqui eu não tenho uma mais girando com uma velocidade maior. Então, elas vão ser idênticas no caso da aceleração angular. Tá? Muito bem. Sempre que for resolver um exercício envolvendo torque, momento angular, polias, o segredo é esse. Primeiro, você escreve a equação de rotação, escreve o movimento de rotação, né? Aqui eu quero escrever. Escreve o movimento de rotação, o movimento da translação e relaciona a aceleração angular com a minha aceleração linear. Então, e nesse exercício em específico, o alfa, minha aceleração angular, ele é único para o sistema, tanto para roldana menor, né, quanto para roldana maior. Como elas estão fixas uma em relação à outra, então nesse caso a aceleração angular será igual. Ou seja, vai ter a mesma aceleração de rotação. Bom, então vamos agora substituir a aceleração, o meu A aqui, vamos onde for
A1 e A2, eu vou substituir pela aceleração angular, assim vai diminuir aqui meu número de variáveis. Bom, então aqui eu vou pegar, então aqui, vou reescrever aqui. O movimento de translação vai ser quem? T menos T1 é igual a M1 vezes, quem que é A1? A1 vai ser alfa vezes R1. A equação de baixo é T2 menos T2G igual a quê? 2 alfa. Bom, eu vou chamar isso aqui 4, certo? E a outra aqui, ver quem. Bom, vou chamar isso aqui de 4. Aqui no caso também eu posso chamar essa aqui de 5. Bom, então e aqui vou chamar essa aqui de 6, 7. Bom, eu vou jogar a 6, equação 6 na 1. Tá? Então, substituindo 6. Bom, o que eu vou ter? Então, tem o seguinte. E1 é igual ao quê? É igual a alfa R1. Que é o contrário, né? E menos M1 R1 alfa. E eu vou jogar e vou substituir a 7 e T2 vai ser igual a M2G mais I2 R2 alfa. Beleza? Então é isso. Bom, eu sei. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso daqui. Bom, eu tenho T1 e T2. Eu vou jogar agora, jogar na 1 aqui. Então vai ficar o seguinte. Ó, vai ficar R1, né? Multiplica todo mundo aqui. R1 alfa menos R2, né? Multiplica 2G. Esse 2 é um índice, tá? G mais 2 R2 alfa. Isso tudo é igual a I alfa. Muito bem. Então, agora aqui eu vou encontrar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: vou isolar aqui meu alfa, né? Vou encontrar o alfa. Bom, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar o seguinte. Eu quero encontrar meu alfa. Então, vai ficar assim. R1. Quem tem alfa vai ficar de um lado, quem não tem vai ficar do outro. E menos R2 e 2
E isso aqui é igual a I alfa mais R1 ao quadrado, R1 ao quadrado, M1, R1, M1, alfa. Mas eu vou tirar o alfa em evidência aqui já. Então, o alfa vai ficar aqui em evidência. Aí, mais, né? R2 ao quadrado, M2, aqui, alfa. Bom, agora, aqui vai ficar com, assim, quem que é o alfa? O alfa vai ser igual a R1 e menos R2, 2G. Quem que é o I? Quer dizer, agora eu passo tudo isso aqui dividindo. Isso aqui vai ficar o seguinte. I mais R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado M2. Então, se eu não errei nenhum sinal, o meu alfa é isso aqui, onde o I, né? I é o momento de inércia. Momento de inércia da roldana. No caso aqui, a gente pode desprezar aqui, né, o valor aqui da... Se a gente fizer... Então, essa aqui é a expressão da minha aceleração angular. Agora, o que eu posso fazer aqui? Bom, tendo a expressão aqui do meu alfa, né, da minha aceleração angular, a gente pode calcular aqui algumas coisas interessantes. Dependendo aqui dos valores das massas, né, da massa M1 e a massa M2, raios eu posso ter tanto um alfa positivo quanto um alfa negativo. Por quê? Esse alfa pode girar. Alfa pode girar sentido horário ou anti-horário. E aí eu posso ter ele tanto positivo quanto negativo. Se o alfa for zero, se alfa for igual a zero, o que vai acontecer? Bom, se o alfa for igual a zero, quando que isso acontece? Bom, isso pode acontecer, vou deixar para vocês checarem aí. Se alfa é zero, se M1 R1 for igual a M2 2. Se M1 R1, se o alfa é zero, então M1, a massa 1 vezes o raio 1 é igual a massa 2 vezes o raio 2. E também, se no caso, se M1 for igual a M2, então aqui, né, nesse caso aqui, essa expressão aqui vai ficar bem mais simples, né? Porque no caso aqui eu posso tirar as massas aqui em evidência, e aqui só vai ficar a diferença dos raios, né, multiplicado pelo G e pela massa.
E aqui também é a mesma coisa. Então, essa expressão fica mais simples e eu deixo aqui para vocês fazerem esse exercício. Aí já o vídeo está ficando extenso, então façam aí, calculem aí o limite, tá? De quando o alfa, considere o alfa igual a zero. Então você vai encontrar que M1 vezes R1 é igual a M2 vezes R2 e verifique qual é a expressão que você vai encontrar se o M1 for igual a M2, tá certo? Na próxima aula, vamos fazer mais alguns exercícios. Então, até a próxima. Valeu!